Para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 124 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, graças a Deus. E estamos hoje no livro de Jó, capítulo 28, estamos continuando aqui a história maravilhosa do livro de Jó. E aqui nós estamos vendo a soberania de Deus, não só na humanidade, mas também em pessoas individuais, no caso aqui Jó, né? E vamos continuar vendo aqui o que o Senhor ele tem mostrado a Jó, e o que ele tem ensinado a Jó. Isso serve para nós também. E vamos lá. Jó capítulo 28. Dia 124 e 365 dias, agora no ano 2026. E é isso. Primeiramente agradecer a Deus em nome de Jesus. Depois a você chegar até aqui. Vamos lá. Jó capítulo 28. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos, em busca de minérios. Mas nas mais escuras trevas, você vê, o homem vai até o mais profundo da terra, lugar onde nunca a luz chegou, atrás de minério. Longe das moradias, ele cava um poço, um local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo, como que pelo fogo. E das suas rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Você vê, olha, o homem, ele vai até lá, no lugar perigoso, no lugar inóspito, no lugar totalmente insalubre, mas ele vai até lá atrás de riqueza, atrás de bens, atrás de tesouro, atrás do seu ganha-pão. Então, assim, olha, o homem não iria lá se não tivesse valor. O homem não iria lá se aquilo que ele estivesse buscando não tivesse algo a oferecer a ele de volta. É um trabalho, né? Ele está trabalhando em prol disso. Mas a questão é, olha onde isso vai desenrolar. E presta atenção que o homem, ele foi para lugares absurdamente terríveis. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto. E os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ele. As mãos dos homens atacam a dura rocha, e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Você vê, olha que lugar terrível. Olha que buraco, olha que coisa absurda. O homem vai até ali, atrás de algo, atrás do valor daquilo. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Agora presta atenção aqui. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Nossa! No mais profundo poço? No mais profundo buraco? Na mina mais profunda da terra? Ou no lugar mais alto do céu? Onde habitará o entendimento? Porque entre os homens não existe entendimento. Entre os homens falam o que acham. Entre os homens falam e dizem o que no coração deles tem, mas não há entendimento no seu coração. Mas volta a pergunta, onde o homem achará sabedoria? Onde poderá achar entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra na terra dos viventes. Você vê, na terra dos homens, na terra dos normais, na terra dos que estão vivendo, a sabedoria não é encontrada. A sabedoria não é encontrada entre os homens. A sabedoria não é encontrada entre aqueles que acham que vivem. Não. O abismo diz, em mim não está. Você vê o buraco, o abismo, o mais profundo. Não, a sabedoria não está em mim. O mar diz, não está comigo. Você vê, se no mais profundo da terra a sabedoria não está, se no mais profundo do mar a sabedoria não está, terrível, né? É algo que a grandeza do mundo não consegue compreender. É algo que a grandeza do mundo não consegue segurar. É algo que toda a terra, ainda assim, não tem capacidade de ter a sabedoria. Olha o tamanho disso. Não pode ser comprada. Opa, aí que tá. Às vezes, se a pessoa tivesse condições, ela podia comprar a sabedoria. Não, não pode ser comprada. Mesmo com ouro mais puro,
nem pode pesar o seu preço em prata. Acabou. Não há como negociar a sabedoria. Não há como medir a sabedoria. Não há como a terra, mesmo sendo absurdamente grande, ou o mar, mesmo sendo absurdamente grande, não há como conter a sabedoria. Não pode ser comprada, nem com ouro puro de Ofir, nem com a preciosa ônix, nem com as safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra sabedoria, nem com ouro puro. Você vê, nada consegue comprar sabedoria. Nem a terra que tudo tem, nem o mar, que é absurdamente grande, extenso e poderoso, consegue ter a sabedoria. Nem o homem que vai e vasculha o mais profundo da terra, ele consegue achar e encontrar a sabedoria. Ou seja, é algo que está muito além do que o homem é. É algo que está muito além do que o homem consegue entender. É algo que está muito além do sentido humano. A sabedoria é algo totalmente valioso, que vai muito além de toda a compreensão. Que vai muito além dos viventes. Que vai muito além daqueles que acham que vivem. Vamos continuar. De onde vem então a sabedoria? Porque, olha que pergunta fantástica. Porque assim, nós chegamos à conclusão que a sabedoria não está no mar, que a sabedoria não está na terra, que a sabedoria não pode ser comprada, que a sabedoria não pode ser negociada. Ótimo. Mas a pergunta é, de onde vem então? De onde vem a sabedoria? Se é que podemos entender. Se é que podemos chegar a essa conclusão. Onde habitará o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos, só chegou um leve rumor dela. E você vê, a destruição e a morte tudo leva. A destruição e a morte tem todo o poder, tem toda a capacidade. Não é soberano, mas tem muito poder. Tem mais poder do que a terra, tem mais poder do que o mar. E você vê, se ainda a destruição e a morte só chegou um leve rumor da sabedoria, então peraí, existe algo muito maior do que o mar, existe algo muito maior do que a terra, existe algo muito maior do que a própria destruição e a morte. Por quê? Porque é de algo muito maior que vem a sabedoria. Então, você consegue entender que, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor está nos mostrando o tamanho e a imensidão e o valor do relacionamento com Ele? E vamos seguir. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela habita. Você vê, Deus conhece a sabedoria. E só Deus sabe onde a sabedoria habita. Os homens conseguem achar? Não. O mar consegue encobrir? Não. A terra consegue revolver ela, segurar ela? Não. Os homens viventes conseguem achar onde ela está? Não. Mas espera aí. A morte e a destruição tem o rumor dela. Tem uma leve impressão, tem uma sombra dela. Tem uma brisa a respeito dela. Mas espera aí. Só Deus sabe onde habita a sabedoria. Só Deus sabe o caminho da sabedoria. Só Deus sabe de onde vem a sabedoria. Você consegue compreender? Deus é muito maior do que a terra. Deus é muito maior do que os homens que vasculham a terra. Deus é muito maior do que o mar. Deus é muito maior do que o caos, do que a destruição, do que a morte. Deus é muito maior do que todas as coisas que conseguimos ver, pensar e imaginar. Além de tudo isso, Deus continua sendo Deus. E ainda é muito maior. Pois ele enxerga os confins da terra. Você vê, ele enxerga além do limite da terra. E vê tudo o que há debaixo dos céus. Você vê, nada consegue se esconder de Deus. Nada consegue se esconder do poderoso. Nada consegue sair dos seus olhos. Nada consegue sair ali da sua presença. Nada consegue sair do seu entendimento. Quando ele determinou a força do vento,
e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. O temor do Senhor está na terra? Não. O temor do Senhor está no ar? Não. O temor do Senhor está no mar? Não. O temor do Senhor está a sabedoria. A sabedoria está no temor do Senhor. E evitar o mal é ter entendimento. Ou seja, evitar o mal é ter o quê? Conhecimento. Conhecimento é evitar o mal. Conhecimento é a gente ponderar o caminho. Peraí, eu estou vendo fulano fazer uma coisa errada, vivendo de um jeito errado, vivendo de uma forma errada. Ele colheu a consequência do mal. Qualquer pessoa na Terra consegue balizar o caminho que está. Consegue medir, consegue mensurar. Peraí, eu fiz isso, deu certo. Eu fiz isso, deu errado. Eu fiz isso é correto. Eu fiz isso é errado. Então qualquer homem consegue chegar à conclusão do que é certo e do que é errado. Agora, a sabedoria é algo além. A sabedoria é algo que é muito mais complexo. A sabedoria é algo muito além do nosso entendimento. E a sabedoria está no temor do Senhor. A sabedoria está em temer a Deus. A sabedoria está em temer quem Deus é. E se tememos a Deus, Deus nos dá sabedoria. E com a sabedoria que Ele nos dá, passamos a ter conhecimento. É por isso que, quando buscamos a Deus, todas as áreas das nossas vidas são iluminadas. Todas as áreas das nossas vidas passam a ter vida. Todas as áreas da nossa vida passam a ter a presença de Deus. Isso é sabedoria. Isso é prosperidade. Isso é o que o Senhor nos ensina. Quando buscamos a Deus, toda a nossa vida é abençoada. Por quê? Porque toda a nossa vida passa a estar diante da presença do Senhor. Porque toda a nossa vida passa a estar diante do tribunal de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer de nós pessoas que não busquemos a Ele. Pessoas que busquemos nosso entendimento, pessoas que busquemos nossa compreensão. Não. Deus quer de nós pessoas que busquemos a Ele em toda a nossa vida. Em tudo que fazemos. Em todo o tempo. Vamos seguir. Jó, capítulo 29. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Você vê, olha, Jó tem saudade dos meses. Jó tem saudade dos dias. Jó entendia que Deus estava com sua mão sobre ele. Não sabia o que estava passando, mas Jó sabia que tudo que ele conseguiu foi por causa de Deus. Foi por causa da mão do Senhor. Foi por causa da graça de Deus. Foi por causa da bondade do Senhor. E uma coisa eu aproveito e digo para você. Se você é filho do Senhor, se você é filha do Senhor, tudo que você tiver de bom não veio do seu trabalho, não veio do seu esforço, não veio da sua energia, não veio de nada, mas veio de Deus. Se você é filho do Senhor, se você é filha do Senhor, todas as coisas boas sempre vieram do Senhor. Ponha isso em mente. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. E aí você vê, a amizade de Deus abençoava a minha casa. Olha, quando você tem Deus como amigo, quando você tem Deus como seu amigo, tudo muda. Sabe por quê? Porque você passa a entender que você tem a obrigação de manter esse relacionamento, de dar manutenção nesse relacionamento, de conversar, de ouvir, de falar, de buscar saber o que agrada, o que desagrada, e também entender que ele também tem os amigos dele, e que os amigos dele também têm que ser os seus amigos. E os inimigos de Deus também são seus inimigos. Isso é amizade, isso é honra. Bora seguir. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e aqui é um grande erro brutal de Jó. Deus nunca abandonou Jó. Deus nunca deixou Jó. Deus nunca largou Jó. Pelo contrário.
O tempo inteiro os olhos do Senhor estavam sobre Jó. E meus filhos estavam ao meu redor. Quando as minhas veredas se embebiam em nata, e a rocha me desejava torrente de azeite. Lembra aquela expressão? A terra que Deus deu é a terra de leite e mel? Então, é uma terra abençoada. Quando tudo que eu fazia era abençoado. Quando tudo que eu fazia dava certo. Quando tudo que eu fazia prosperava. Quando tudo que eu fazia acontecia. Quando tudo que eu fazia era uma bênção. Então, eu tenho saudade disso, é o que Jó está falando. Eu tenho saudade desse tempo. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública. Quando ao me verem, os jovens saíam do caminho. E os idosos ficavam em pé. E os líderes se abstinham de falar. E com a mão cobriam a boca. Olha, quando eu tinha honra. Quando as pessoas paravam para me ouvir. Quando as pessoas paravam para ouvir o entendimento que eu tenho. Quando as pessoas paravam para ouvir o que sai dos meus lábios. Porque sabia que era sempre coisa boa. As vozes dos nobres silenciavam. E as suas línguas calavam-se ao céu da sua boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim. E quem me via me elogiava. Pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda. E o órfão que não tinha quem o ajudasse. Você vê, quem não tinha condição eu ajudava. Quem não tinha condição eu estava presente. Quem não tinha condição eu era a sua força. Quem não tinha condição eu era seu braço. Eu sempre estava ali para ajudar. Versículo 13. O que estava à beira da morte me abençoava. E aí você vê aqueles que estavam ali aflitos, doentes, passando por algo complicado, abençoava Jó. E eu fazia regozijar-se o coração da viúva. Olha, quem não tinha condição, quem era esquecido, quem era deixado, quem era abandonado, eu estava ali presente. A retidão era minha roupa, e a justiça era o meu manto e o meu turbante. Olha, a justiça, a retidão tem que ser o nosso caráter. Temos que viver dessa forma. E eu era os olhos dos cegos e os pés dos aleijados. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Olha, em todos Jó era útil. Em todo tempo Jó era usado por Deus. Em todo tempo Jó era alguém que Deus usava para poder abençoar a terra. E é isso que nós não podemos esquecer, porque assim, quando Deus ele chegou para Abraão e falou: Abraão, em ti será bendita todas as nações da terra. Você precisa ser instrumento de Deus para abençoar a terra. Você precisa ser instrumento de Deus para ajudar a terra. Você precisa ser instrumento de Deus para, de fato, fazer essa terra um lugar melhor. Eu quebrava as presas dos ímpios e os seus dentes arrancava as suas vítimas. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas. Ou seja, ele era contra o mal. Ele odiava o mal. Ele buscava ser contrário ao mal. Eu pensava, morarei em casas. Morrerei em casa e os meus dias serão numerosos, como os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Você vê, olha, os homens paravam para me ouvir e esperavam que eu ia falar. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuva arada. E bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu era quem escolhia o caminho para eles. E me assentava como seu líder. Instalava-me como um rei, no meio das suas tropas.
Eu era como um consolador dos que choram. Você vê, Jó era alguém que estava ali para cuidar de todos. Do órfão, da viúva, dos nobres, dos fortes, dos fracos. Jó era alguém que era usado por Deus para cuidar de todos. Jó, capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim. E aí isso aqui também é um ensino para a gente. Não é porque a gente está ajudando que necessariamente essas pessoas que estamos ajudando, essas pessoas vão nos ajudar. Nós temos que ajudar a todos todo o tempo. Nós temos que ajudar a todos que o Senhor colocou em nossa vida. E como o Senhor disse, aqueles que deixam de cuidar da sua família é pior do que o descrente. Negaram a fé. Então, nós temos a obrigação de cuidar da nossa família primeiro, em primeiro lugar. E depois, quando cuidarmos da nossa família, aí sim, vamos cuidar dos outros que estão ao nosso redor também. Mas a questão é, não quer dizer que necessariamente vamos cuidar de alguém, este alguém que cuidamos vai cuidar de nós. Mas o oposto é verdadeiro. Tudo que plantamos, tudo que fazemos, tudo que geramos, isso vai voltar para nós. Nós querendo ou não. Se você cuida de alguém, tenha certeza, você também vai ser cuidado. Se você abençoa alguém, tenha certeza, você também vai ser abençoado. Essa é a lei da semeadura. Podemos semear o que a gente quiser, mas vamos sempre colher aquilo que plantamos. Homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitiram sequer estar com os cães que guarda do rebanho. Olha, homens hoje jovens que não me conhecem, que não têm conhecimento, que os seus pais, eu não deixaria nem que ficasse com os cães que guardam o rebanho. Esses homens hoje zombam de mim. Esses homens hoje zombam de quem eu sou. Homens que não têm mérito nenhum, que não têm honra nenhuma, que não têm caráter nenhum. Eles zombam de mim. De que me serviria a força das suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela sua terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da giesta era a sua comida. Você vê homens que não plantaram nada, não colheram nada, homens que viviam de forma leviana. Da companhia dos seus amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios. Olha, eram pessoas que não queriam que as pessoas vivessem em comunidade com eles. Eram pessoas que a sociedade expulsou. Eram pessoas que não eram aceitas na sociedade como boas pessoas. Esses homens que zombam de mim, é o que Jó está dizendo. Homens maus, homens vios, homens pecadores, homens que se distanciam totalmente da presença de Deus. Esses homens hoje zombam de mim. Entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome foram expulsos da terra. Olha, esses homens que foram expulsos da terra zombam de mim. Esses homens que foram expulsos da terra, eles se levantam contra mim. Eles zombam de quem eu sou. Eles zombam do que eu estou vivendo. Eles zombam da minha situação. E agora, os filhos deles zombam de mim. Com as suas canções, tornei-me um provérbio entre eles. Você vê, esses homens que foram desprezados pela sociedade, desprezados pelas pessoas, desprezados pelo ambiente social, desprezado por Deus, desprezado por todos. Desprezado por Deus, me perdoa. Eu falei errado. Deus não despreza ninguém. Mas desprezado pela comunhão das pessoas. Estes homens hoje me desprezam. Esses homens hoje me zombam de mim. Esses homens hoje ficam com meu nome na boca falando mal. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Me humilham. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficaram sem freios na minha presença. E aí você vê, se antes eles já eram pessoas más contra mim, agora então, estão nem aí. Sabem que não tem punição nenhuma. À direita, os
embrutecidos me atacam. Preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha. Arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como nuvens. Você vê, eles se levantam contra mim, eles lutam contra mim e eles me humilham todo o tempo. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. Minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como minha roupa, ele me envolve. Deus é como a minha roupa, ele me envolve. Olha, Jó só ficou com a pele dos dentes dele. Jó, tudo ele perdeu. Mas ó, Jó ainda continua dizendo: Deus é como minha roupa, ele me envolve. Temos duas visões a respeito disso. A primeira é, Deus está envolvendo, segundo a visão de Jó, Deus está o envolvendo e trazendo essa amargura, essa dor, essa dificuldade. E a segunda, apesar de tudo isso, Deus ainda continua com ele. E acima de tudo, o que é mais importante é, Deus continua a olhar Jó. Deus continua a ver Jó. Deus continua a estar com os olhos fitos em Jó. Nós sabemos que Deus é bom. Nós temos a compreensão que Deus é bom. E pelo fato de sabermos que Deus é bom e termos a compreensão que Deus é bom, sabe o que acontece? Tudo muda. Por quê? Porque temos paz com Deus. Porque sabemos que os olhos dele estão a nos olhar e nos abençoar. A nos olhar e nos acolher. A nos olhar e nos cuidar. Então, apesar de qualquer coisa, nós podemos ter a tranquilidade que Deus é como nossa roupa, que nos envolve e cuida de nós. Haja o que houver. Como a gola da minha veste, ele não sai de mim. Eu vou para lá, ele vai, eu volto, ele volta. Ele me vestiu. Olha que coisa linda. E sou reduzido a pó e cinzas. Olha, na cabeça de Jó, só pelo fato de Deus estar olhando para Jó, Jó estava passando esse sofrimento. Mas Jó não entendia o outro lado da situação. Qual é o outro lado? Deus olhou para Jó e se alegrou com quem Jó é. Olha, independente da situação que a gente viva, jamais Deus vai nos deixar. Jamais Deus vai se esquecer de nós. Isso é uma bênção. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pó, mas apenas olha para mim. Contra mim, te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldades? E que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Olha, Jó falando, eu fiz o bem. E mesmo quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perâmbulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre.
Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Você vê, a situação é terrível, nada melhorou, nada mudou. Mas ó, Deus me vê. É isso que importa. Não é fácil, não é bonito, não é legal, a situação não é boa, mas Deus me veste. Deus me vê. Deus não se esqueceu de mim. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 124, de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você de chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Escreve aqui, ó. Deixa eu ver uma palavra. Sol. Escreve sol. S-O-L. Para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui sol para eu saber que chegou até o fim. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, tá chegando a gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você, instrumento de Deus, para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E se inscreve aqui, para se Deus quiser, amanhã, dia 125, você receber a notificação e estarmos juntos aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. E é isso. Se Deus quiser, até amanhã, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 125, em nome de Jesus. Amém.